E galera, como um bom youtuber, isso dá trabalho fazer, dá um like aí nos vídeos para a gente potencializar a publicação deles. É também importante que você faça o seguinte, compartilha nossos vídeos para poder o canal ganhar cada vez mais força. E qualquer dúvida, faz o comentário. A gente responde também as dúvidas através do comentário, gerando esse feedback entre a gente. Os comentários também você pode descer elogios, que a gente fica bem animadinho para os próximos vídeos, ou pode fazer críticas, que a gente não fica triste não. A gente analisa as críticas e tenta corrigir e melhorar o nosso trabalho. Valeu? Abraço! Fala galera! A dica agora é datação por carbono 14. Muito bem, fósseis têm a sua idade estimada através de uma técnica que foi desenvolvida chamada datação por carbono 14. Para compreender rapidamente como é essa técnica, dá uma olhada comigo nesse esquema que a gente montou. O carbono 14 ele é originado a partir do bombardeamento de nêutrons a partir dos raios solares que vão transformar o nitrogênio 14 em carbono 14. Na atmosfera, entretanto, nós temos tanto carbono 12 como carbono 14. E esses dois modelos, ou esses dois isótopos do carbono, eles formam CO2 com carbono 14 e CO2 com carbono 12. Os seres vivos inalam ao longo da sua vida esses dois tipos de CO2. Entretanto, apenas o CO2 com carbono 14 é que tem uma atividade radioativa. E após a morte do ser vivo, esse carbono começa a decair, com uma meia-vida de 5.730 anos. Portanto, para fazer a datação por carbono 14, basta você fazer a razão entre a quantidade de carbono 14 estimada no organismo vivo pela quantidade de carbono 12. Pois bem, os seres vivos, ao longo da sua vida, eles absorvem CO2, absorvem carbono 12 e absorvem carbono 14. Só que o carbono 14 ele é radioativo. E como ele é radioativo, ele tem um decaimento ao longo dos anos. Ele tem a chamada meia-vida. Ou seja, num período de 5.730 anos, metade da massa de carbono 14 que um corpo orgânico tem, decai a metade. É óbvio que nós não vamos viver 5.730 anos. Mas o que é que acontece? Vem comigo para o slide. O carbono 14 tem uma meia-vida de 5.730 anos e quando você divide a concentração de carbono 14 numa amostra orgânica pela de carbono 12, você encontra a idade estimada daquele fóssil. Como isso funciona? Vivo, eu estou assimilando carbono 12 e carbono 14. Quando eu morrer, eu deixo de assimilar ambos. Só que o carbono 14, por ser radioativo e ter um decaimento, a sua concentração no meu corpo começa ano após ano diminuir. E a de carbono 12 não, ela se mantém constante. Quando eu faço essa relação, eu consigo fazer a estimativa da idade média daquele fóssil ou daquela matéria orgânica que não está mais viva. Essa é a técnica de carbono 14. Simplesmente você dividir a quantidade estimada de carbono 14 numa amostra pela quantidade de carbono 12, levando-se em consideração que apenas carbono 14 decai, carbono 12 não decai. Certo? Feito isso, vamos ver como é que é a questão do Enem sobre isso. Pesquisadores recuperaram DNA de ossos de mamute encontrados na Sibéria, que tiveram sua idade de cerca de 28 mil anos, confirmada pela técnica de carbono 14. Gente, é aquela história. Há 28 mil anos atrás, o mamute incorporava carbono 12 e carbono 14. Quando o mamute morreu, o carbono 14 radioativo começou a decair. A cada 5.730 anos, decaía a metade, certo? E aí, quando você faz essa conta de quantidade de carbono 14 por quantidade de carbono 12, você encontra uma estimativa da idade do mamute. Para finalizar, a técnica de datação apresentada no texto só é possível devido a quê?
A proporção conhecida entre carbono 12 e carbono 14 na atmosfera ao longo dos anos? Correto. Letra A logo responde a questão. Você estima a idade pela proporção carbono 14, carbono 12. Gostaram da dica? Tirando aí a gagueira, engasgada, falta de água, secura. Valeu, até a próxima.